E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje, e em alguns vídeos a partir de agora, eu vou tentar contar algumas histórias, alguns causos meus ao redor do mundo, ou onde eu estivesse morando, sobre idiomas ou alguma coisa que aconteceu porque eu sabia ou porque eu não sabia o idioma. Começando aqui, o primeiro vai ser no Japão. Isso aconteceu 2 anos atrás, mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Alura Língua, né? Que como vocês já sabem, é o braço da Alura Cursos Online de Tecnologia para quem quer aprender inglês. E eu com muito orgulho ajudei a desenvolver a Alura Língua, e lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam para aprender idiomas, né? Então podem ter certeza que foi uma coisa muito bem pensada e você vai poder estudar inglês no seu ritmo. Então é só chegar lá em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo. E eu tava, na verdade, nessa época morando na Alemanha, só que eu tava de férias no Brasil e conversando com uma amiga minha, ela falou, puta, eu tô indo pro Japão em abril. E eu falei, nossa, eu sempre quis ir pro Japão, um sonho de infância, né? Quem não queria ir pro Japão no Brasil, com todos os seriados e tal. E eu falei, puta, eu sempre quis ir pra lá. Ela, olha aí a passagem, né, ver, e eu vi a passagem no mesmo dia para ir junto com ela, que ela ia também com uma outra amiga dela, para ir junto com elas, ia custar muito barato. Tava, se não me engano, uns 500 euros ida e de volta, então que é um preço ridículo, assim, se você pensar que você tá indo pro Japão e voltando. E eu pensei, minha nossa senhora, eu tenho que comprar isso agora, porque tá com um preço muito bom, e quando que eu vou ter outra oportunidade assim, né, tava com dinheirinho sobrando, podia viajar. Então eu falei, vou pro Japão, é agora, é isso, comprei a passagem. E aí eu já estava aprendendo, se vocês virem alguns vídeos antigos aqui do canal, teve uma época que eu estava aprendendo japonês a sério, eu estudei, se não me engano, por mais ou menos 6 meses, bem a sério, fazendo aulas no iTalk e fazendo flashcards, aprendendo também os símbolos, né, os kanjis. Brasil人slash Nihonjin no tomodachi ga ita. Brasilidinho slash. E tudo mais, eu tava aprendendo a língua bem, só que aí por alguns motivos, mudança e tudo mais, eu também mudei para Alemanha, isso eu tava no Brasil ainda estudando. Vários motivos eu parei de estudar e larguei, deixei quieto. Só que aí surgiu essa oportunidade de eu viajar pro Japão, que era uma coisa que, meu Deus, então eu falei, vou pelo menos tentar repassar algumas coisas, né? Já tinha esquecido praticamente tudo, na verdade. Eu falei, vou repassar algumas coisas para lembrar o básico, né? Se precisar lá, me perder, não sei o quê. Então foi isso, eu fiquei aprendendo por mais ou menos um mês, o último mês antes da viagem, ficar relembrando algumas coisinhas, algumas palavras, frases importantes. E aí cheguei lá, né? A gente pegou uma conexão na verdade, eu estava na Alemanha, só que esse voo barato era da Itália, de Roma. Então eu tive que pegar um ônibus, na verdade, para ir de Munique até Roma, só que estava baratinho também. E aí peguei o avião de Roma até a China, conexão, e aí da China, de Beijing até Osaka. E chegando lá em Osaka, a gente chegou, era bem de noite, era tipo 11 horas, quase meia-noite, assim, na cidade de Osaka. E ninguém tinha celular, né? O celular não funcionava com chip, não tinha internet, não tinha nada, não tinha internet no aeroporto também não. Fudeu de vez! Eu falei, legal, e agora, né? O que a gente faz? A gente pegou o trem para ir pra cidade, só que eu não fazia a menor ideia. A gente tinha o endereço do hotel, mas eu fazia a menor ideia de como chegar lá. Então eu falei, meu Deus, e agora? Como é que a gente faz, né? Tava no trem, indo do aeroporto de Osaka até o centro da cidade, e esperando lá, conversando com as minhas amigas, como é que a gente vai fazer para chegar no hotel. A gente não sabe, não tem nada, deve estar tudo fechado, né? Já é quase meia-noite. E aí eu cheguei lá, falei, bom, vamos perguntar para esses japoneses que estão aqui na nossa frente. E aí eu cheguei lá, perguntei em inglês, né? Você fala, do speak English? E eles falaram, não falo inglês. Eu falei, puta, tô ferrado agora, o que a gente vai fazer, né? E aí peguei, falei, agora eu vou ter que usar o japonês, vai ter todos esses meses, os 6 meses anteriores e o último mês revisando, vai ter que servir pra alguma coisa, né? Fui lá, cheguei, perguntei em japonês a mesma coisa, né? Perguntei, você fala inglês? Aí a menina, você fala japonês? Eu falei, não, um pouquinho só, né? Chotto, né? E aí ela falou, não falo, desculpa. E aí tinha um menino sentado do lado dela, assim, e ele falou, eu falo um pouquinho de inglês, só que ele não falava, ele falava muito mal inglês. E aí eu comecei em japonês perguntando, né, se ele sabia onde que ficava esse hotel que a gente estava. Aí ele perguntou qual, aí eu mostrei o endereço lá, mostrei o nome. Aí ele olhou no celular dele, ele era japonês mesmo. Olhou lá, procurou no celular, é perto, é bem perto da estação que a gente vai chegar de trem lá, quando a gente chegar no centro da cidade. A gente chegando lá, eu mostro pra vocês. Eu,
Beleza, maravilha, tá tranquilo, né? E deu pra gastar esse japonês ali pra perguntar tudo mais onde é que era. E aí a gente chega na estação da cidade, né? Ele mostra lá no celular dele, ó, então você pega aqui e tal, segue essa rua. Ele, quer saber? Eu vou com vocês. Como assim? Eu falei, nossa, eu já tinha ouvido esse negócio da hospitalidade, né? Da bondade dos japoneses, mas viver isso, né? E aconteceu muitas vezes isso numa viagem curta, de 9 dias, de ver como que os japoneses são prestativos, que eles querem ajudar. Então o cara, ele levou a gente andando até o hotel, e não era tão perto assim, era tipo uns 20 minutos a pé da estação, perto naquelas, né? Mas ele foi todo esse caminho, foi andando com a gente e a gente tentando se comunicar, né? Com o meu japonês basiquíssimo, e ele algumas palavras em inglês que ele falava com as minhas amigas, ou comigo, ou tentando falar em japonês comigo, que eu entendia pouquíssimo, mas dava para se virar ali, tipo, entender algumas palavras que eu reconhecia, dava para entender e falar o que eu queria também. Então foi uma experiência meio engraçada, assim, bizarra, mas que ajudou bastante de eu saber pelo menos um pouquinho de japonês, estando lá no Japão e não tendo chip, não tendo Google Tradutor para usar na hora lá, porque não tinha internet. Então, recomendo, se vocês forem para o Japão, aprendam pelo menos as palavrinhas básicas, as frases básicas, ou levem aqueles livrinhos que ensinam o básico do idioma, né, as frases mais importantes, guias de viagem, que pode ser bastante útil se você não falar a língua local, porque eles, em geral, não falam inglês, ou quando falam, ele é um inglês bem cheio de sotaque, que pode ser muito difícil de entender se você não estiver acostumado com isso. Então, essa foi a história de hoje. Se vocês gostarem, me falem aí embaixo, dê like, que eu faço mais histórias desse tipo de outras viagens que eu fiz pelo mundo com outros idiomas. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima. Falou!